Pesquisas independentes apontam que softwares criados para flagrar textos gerados por máquinas acertam menos da metade das análises realizadas em salas de aula brasileiras. Essas ferramentas que prometem segurança acadêmica falham constantemente e acabam punindo estudantes que escrevem de forma clara, enquanto blindam quem conhece os atalhos do sistema. Eu já cansei de ver escolas e universidades gastando fortunas tentando policiar o futuro em vez de adaptar suas próprias metodologias. O velho modelo de cobrança virou um jogo interminável onde a instituição perde credibilidade e o conhecimento real desaparece no meio da burocracia institucional. A consequência direta é um ambiente de desconfiança que afasta o interesse genuíno pelo aprendizado e transforma o estudo em obrigação vazia. Mas o que poucos percebem é que por trás dessa falha tecnológica existe um padrão muito mais antigo e perigoso escondido dentro das salas de aula. A verdade é que a cobrança por memorização pura e textos padronizados já não faz sentido nenhum em um mundo onde a informação está disponível em segundos. Você já parou para pensar que talvez o problema nunca tenha sido a tecnologia chegando de mansinho, mas sim a nossa teimosia em manter um sistema que mede repetição em vez de pensamento? A resposta para essa dúvida vai mudar completamente a forma como enxergamos a prova final. Quando a gente entende essa dinâmica, fica claro que a saída não está em bloquear, mas em redirecionar o foco. A estrutura escolar que a gente conhece foi desenhada numa época em que decorar datas e repetir fórmulas era o único caminho para conseguir um diploma. Hoje essa engrenagem simplesmente travou porque o Large Language Model, que é basicamente um sistema treinado para entender e gerar linguagem humana de forma autônoma, entrega em poucos segundos o que levava horas de consulta manual. Escolas tentam impedir o acesso como se estivessem tentando segurar água com as mãos abertas. Enquanto os professores correm atrás de cópias digitais, os estudantes deixam de desenvolver a habilidade mais valiosa do século atual, que é saber filtrar e questionar o que recebem. O resultado é uma geração que sabe operar a máquina, mas não sabe construir argumentos próprios. A ilusão de controle só aumenta quando as instituições compram licenças de programas que analisam padrões de escrita para supostamente identificar robôs. O detalhe é que esses algoritmos muitas vezes confundem estilo pessoal com máquina e geram falsos positivos que prejudicam reputações inteiras. Alunos começam a escrever de forma artificial só para enganar um software, o que é o oposto completo de qualquer processo educativo saudável. O foco sai do entendimento e vai para a camuflagem, transformando a sala de aula em um campo de batalha silencioso onde ninguém aprende de verdade. Essa corrida armamentista digital só consome recursos que poderiam estar sendo investidos em formação humana. A mudança precisa vir de outro lugar completamente diferente. O caminho mais inteligente é aceitar que a ferramenta vai permanecer e redesenhar a avaliação para testar o que realmente importa, que é a capacidade de raciocinar. Em vez de cobrar redações longas feitas em casa, as escolas podem adotar arguições presenciais, onde o estudante precisa explicar sua linha de pensamento em tempo real. Um debate estruturado força o cérebro a organizar ideias sob pressão e revela quem decorou o conteúdo de quem realmente compreendeu o assunto. A oralidade devolve a autenticidade ao processo e elimina a necessidade de vigiar telas ou rastrear cliques. Esse movimento exige que o professor assuma o papel de mediador em vez de fiscal. Só que existe um passo ainda mais ousado. Projetar atividades que exigem o uso consciente da inteligência artificial transforma o suposto vilão em parceiro de aprendizado. O aluno recebe um tema e precisa construir perguntas precisas para guiar a máquina. Depois analisa as respostas geradas para separar o útil do equivocado. Essa prática ensina curadoria digital, pensamento crítico e domínio da ferramenta, habilidades que o mercado de trabalho já exige desesperadamente. Se esse tipo de abordagem faz sentido para você, considere deixar seu apoio no vídeo para que a gente continue trazendo análises diretas sobre educação. O próximo nível dessa transformação envolve avaliar o processo inteiro. Cada interação bem orientada cria uma camada de entendimento que nenhuma prova tradicional consegue capturar. Avaliar a qualidade do prompt, que nada mais é do que a instrução textual enviada à máquina, se torna um indicador muito mais fiel da compreensão do que a nota de um texto pronto. Quem sabe formular perguntas claras demonstra que domina o vocabulário técnico e entende os limites do tema. Quem apenas copia e cola entrega um produto polido sem nenhuma marca de autoria intelectual. A escola precisa virar a mesa e cobrar o rascunho mental, a iteração e a capacidade de refinar o pedido até alcançar um resultado sólido. Esse método expõe quem estuda de verdade e deixa o atalho vazio no meio do caminho. A precisão na formulação reflete diretamente a clareza do raciocínio interno do estudante. O foco no raciocínio crítico por trás da resposta obriga o estudante a assumir a responsabilidade intelectual pelo que entrega. Ele precisa justificar escolhas, identificar contradições e conectar diferentes áreas do conhecimento para sustentar seu argumento.
A inteligência artificial funciona apenas como uma base de consulta acelerada, mas a curadoria final e a argumentação pertencem exclusivamente ao ser humano. Quando a avaliação mede o percurso e não apenas o destino, o aluno para de ter medo da tecnologia e começa a enxergá-la como uma extensão natural da própria mente. A prática diária consolida essa nova postura de forma definitiva. Essa mudança de perspectiva transforma o erro em oportunidade de ajuste e aprendizado contínuo. Colocar essa ideia em prática exige coragem para abandonar rubricas engessadas e criar critérios que valorizem a evolução individual ao longo do semestre. Professores podem propor desafios em grupo onde cada membro assume uma etapa da pesquisa e depois defende suas conclusões perante a turma. A apresentação oral combinada com registros de interação com a máquina gera um portfólio vivo do aprendizado real. Não se trata de facilitar a nota, mas sim de exigir um nível de maturidade intelectual que a prova tradicional nunca conseguiu medir. O resultado imediato é uma sala de aula muito mais viva e participativa. A colaboração genuína substitui a competição tóxica e fortalece a confiança entre todos os envolvidos. Claro que adaptar o sistema não acontece da noite para o dia e exige treinamento docente para que os educadores se sintam seguros nas novas metodologias. Muitas famílias ainda associam educação rigorosa à caneta na mão e silêncio absoluto, o que gera resistência natural contra qualquer mudança aparente. A saída é comunicar com clareza que a exigência continua alta, só muda o formato da cobrança e a ferramenta utilizada no processo. Quando os pais percebem que os filhos desenvolvem autonomia e segurança para argumentar, a desconfiança dá lugar ao apoio. Essa virada cultural é essencial para sustentar a inovação. O diálogo transparente remove barreiras e mostra que o rigor acadêmico permanece intacto. O impacto a longo prazo dessa transição forma cidadãos preparados para um mercado que não valoriza a repetição mecânica, mas sim a adaptação rápida. Empresas hoje buscam profissionais que saibam interpretar dados complexos, questionar premissas e colaborar com sistemas automatizados sem perder o julgamento ético. Quem passou pela escola tradicional aprendeu a obedecer instruções, enquanto quem viveu a nova avaliação aprendeu a criar caminhos onde não existiam mapas. A diferença não está na tecnologia em si, mas na mentalidade que o processo educativo cultiva desde cedo. O próximo passo depende exclusivamente de quem toma as decisões nas instituições. A autonomia intelectual se torna o principal diferencial competitivo em qualquer carreira futura. Gestores escolares precisam entender que resistir à mudança só atrasa o inevitável e desgasta a credibilidade da própria instituição perante a sociedade. Investir em laboratórios de discussão, oficinas de comunicação e projetos interdisciplinares traz muito mais retorno do que contratar softwares de vigilância acadêmica. A educação de qualidade não se protege com muros digitais, mas se fortalece com desafios que estimulam a curiosidade genuína e a troca de ideias. Quando a escola abraça a realidade em vez de fingir que ela não existe, o ambiente se transforma em um espaço de descoberta constante. Essa postura define o futuro do ensino brasileiro. A liderança educativa deve ser o motor que impulsiona a evolução em vez de travar o progresso. O fim da era da memorização não significa o fim do esforço, mas sim a redistribuição da energia mental para onde ela realmente produz valor. Estudar deixa de ser um exercício de arquivamento e passa a ser um treino constante de análise, síntese e criação. O aluno percebe que a inteligência artificial é apenas um espelho que reflete a qualidade do seu próprio questionamento. Quem entra nesse jogo com curiosidade e disciplina sai muito mais preparado para os desafios complexos da vida adulta. A jornada é desafiadora, mas o resultado final compensa cada minuto investido nessa nova direção. O aprendizado se torna uma ferramenta de transformação pessoal e não apenas um requisito burocrático. Chegamos ao ponto de virada onde a escolha é clara entre persistir no modelo que já mostrou suas limitações ou abraçar uma avaliação que mede o que realmente importa. A transformação começa com a coragem de substituir o policiamento pela parceria e a repetição pela reflexão. Quando a escola confia na capacidade do estudante de usar a tecnologia com propósito, ela forma mentes independentes e prontas para o futuro. Essa mudança exige prática, diálogo e vontade de evoluir juntos. Obrigado por assistir este vídeo, um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.